Antes de mais nada, antes de abrirmos a Bíblia, aliás, você já pode pegar a sua Bíblia e ir lá abrindo no livro de Atos, mas antes de lê-la, eu queria compartilhar com vocês algo que eu venho mencionando de uma maneira muito en passant, ah, mas eu queria, de uma maneira de hoje, tentar trazer um pouco daquilo que está para acontecer e eu preciso das orações de vocês. Há mais ou menos de 3 anos atrás, aquilo que era um sonho, isto é, a missão Projeto Zero, passou a ser realidade. Isto é, quando nós organizamos com, como rege a lei brasileira. Então fizemos o nosso estatuto, CNPJ, e então nós organizamos como uma agência missionária. De lá para cá, algumas coisas maravilhosas de Deus aconteceram. Uma delas foi que eu saí da igreja onde eu estava, a igreja de Nilópolis, onde tenho pessoas queridas até hoje, né? E Deus mostrou o nosso tempo lá havia acabado e nos trouxe para morar aqui no sul do Brasil. Nesse período desses 3 anos, já tínhamos então o trabalho em Foz do Iguaçu e também abrimos o trabalho aqui em Colombo, onde está sendo desenvolvido então pelo pastor Felisberto e por nós. E resgatamos o trabalho em Joinville. Então nós temos 3 frentes de trabalho nesses 3 anos, 3 campos, 3 igrejas congregacionais que estão sendo abertas. E sempre orando, Senhor, nós precisamos que o Senhor levante mais obreiros, mais pessoas trabalhando, há tanto por fazer. Né? A missão Projeto Zero tem o alvo de. O alvo é o zero, né? É chamado missão Projeto Zero, porque nós queremos alcançar, nós queremos atingir o zero. O que é o zero? Completar a tarefa, completar a carreira, aquilo que o Senhor nos deu a fazer. E temos sonhado, pedindo a Deus, um lugar de sede, para ser a sede da missão, onde possamos ter um acampamento, onde possamos ter um centro de treinamento missionário, preparação de obreiros, enfim. Começamos a orar por isso. E esse ano nos veio, da parte do Senhor, uma bênção, mas também um grande desafio. A União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil tem aqui, em São Francisco do Sul. São Francisco do Sul fica descendo para quem vai para Florianópolis, indo mais para o sul, você sai de Curitiba, desce, e você, quando passa Joinville, né, você vira à esquerda e vai para uma ilha chamada, que é a Ilha de São Francisco, uma das cidades mais antigas do Brasil, é essa cidade. Há muitos e muitos anos atrás, o Departamento de Missões teve um campo missionário ali, mas o trabalho depois não criou raízes. Então, temos lá o que era antigamente, há mais de uns 30 anos atrás, era um seminário que formou muitos lugares, muitos obreiros, muitos pastores espalhados aqui por esse sul do Brasil. Mas não era um seminário confessional, era indenominacional. Mas na década de 80, 90, o seminário teve dificuldades de sobrevivência e eles resolveram doar aquela propriedade, doar a propriedade para a União das Igrejas Congregacionais do Brasil. Então nós temos aqui em São Francisco uma propriedade. E nessa propriedade, hoje estava funcionando, até agora, estava funcionando uma casa de recuperação de drogados, de dependentes químicos. Mas em regime de comodato com a União. Mas eles estão saindo com dificuldades para continuar e também a União quer um novo tempo. E a União fez um desafio para a missão Projeto Zero, para saber se a missão Projeto Zero também não pode pegar ali e restaurar e fazer dali um lugar, um centro de distribuição, um centro de expansão do Evangelho. Nós estamos entendendo isso é um desafio, mas é algo gigantesco, maior do que as minhas forças, do que a minha capacidade, do que qualquer coisa. Me perguntaram, você tem dinheiro para bancar aquilo ali? Eu falei assim, eu não tenho nem um centavo. Eu tenho boca. Eu posso abrir a minha boca e pedir que o Senhor, se o Senhor está nisso, o Senhor vai trazer os recursos. E é mais ou menos isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. E eu queria que você orasse por nós. E eu vou tentar mostrar aqui algumas fotos de uma maneira bastante amadora, mas eu espero que dê para ver. Está vendo aqui? Está vendo? É assim que está lá hoje. É assim que está lá hoje. Ó. Aqui nesse cantinho é uma casa que precisa ser reformada, então, onde pretendemos até o final do ano estar morando lá. Esse aqui é o templo e eram salas de aulas e tudo mais. Mas se você observar bem, o telhado está todo detonado. A igreja, o templo que está lá,
está completamente destruído, não é? Essa é uma delas. Deixa eu mostrar uma outra foto para você, para ter uma noção. Então essa é uma foto de frente do local, né? Tá vendo? A porta bastante deteriorada, aqui o telhado totalmente, o vento forte passa muito por ali e já vem sendo destruído isso de várias maneiras. Para os irmãos terem uma ideia, é assim que está lá, ó. Ó, esse tá vendo o telhado todo rebentado, todo estragado, né, vazando águas. Então vai ser preciso fazer todo o telhado, é preciso fazer todo o telhado, uma revisão, uma reconstrução desse telhado. Está quebrado, está furado, vazando água e assim mais. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tudo quebrado por dentro. É até triste, né? Quando chove, chove mais lá dentro do que fora, brincando com brincadeiras à parte. Então, esse patrimônio é um patrimônio que está precisando de um resgate. Né? Aqui é um refeitório, né? E aqui são lugares de tipo para alojamentos e assim por diante, que precisam ser arrumados. Né? Estão todos eles sofrendo e precisando de uma arrumação. E é por isso que eu queria compartilhar com você. Isso vai fazer a partir agora de abril, final de abril, isso vai passar para a administração da missão Projeto Zero. E nós queremos ter ali, olha como é que aqui está, tá vendo aqui? São quartos do alojamento, mas o telhado foi totalmente deteriorado. Eu nem tenho ideia ainda de valores, nem de preço, mas eu queria muito pedir que você estivesse orando, porque nós vamos precisar fazer mutirões de trabalho ali e assim por diante. Né? Enfim, aqui são chalés que hoje não estão servindo para nada lá. Tudo precisa ser refeito, tudo. A estrutura está muito boa, porém, olha como está, tá vendo? As paredes não têm rachadura, mas está tudo precisando de cuidado. Nós queremos que isso aqui seja um lugar. Nós temos algumas possibilidades, ou melhor, uns sonhos. Nós queremos abrir a igreja evangélica agora em janeiro. No próximo ano, em janeiro do ano que vem, nós vamos fazer o 6º mutirão, o 6º impacto missionário. Vai ser em São Francisco do Sul. Nós precisamos de cabeleireiros, manicures, pastores, missionários, médicos, todo mundo, enfermeiros. Nós queremos fazer uma ação missionária, como nós fazemos todo mês de janeiro, e nós vamos fazer lá em São Francisco, com vista a abrir a igreja evangélica congregacional lá em São Francisco do Sul. Segundo lugar, nós queremos restaurar toda essa propriedade e fazer dali um lugar de acampamento, de encontro de jovens, de crianças para as nossas igrejas e fazer um trabalho evangelístico profundo aqui no sul do Brasil. Queremos ter o nosso Instituto Missionário Projeto Zero. Queremos, se nós não tivermos um lugar de preparação de obreiros, nós não sabemos quanto mais vamos esticar a obra. E nós temos muita coisa para fazer, porque nós precisamos ainda alcançar tantas cidades que nós não temos nenhum trabalho, nada. E aqui no sul do Brasil é um lugar, eu creio que é mais carente em termos de evangélico de qualquer outro lugar do Brasil. Então, ore pelo sul, ore por nós, ore por esse trabalho e ore pelo trabalho ali em São Francisco do Sul. Estou colocando isso para que você esteja orando, porque a partir agora de final de abril, nós vamos estar, como se diz, assumindo essa grande responsabilidade. E eu queria que você estivesse orando. Quem sabe Deus vai usar você para vir ajudar a trabalhar, ajudar a limpar, ou então para contribuir. Nós estamos querendo que o Senhor levante pessoas que queiram participar. E São Francisco do Sul é um lugar assim, muito especial. Depois você pode pesquisar, essa aqui é uma das praias de São Francisco do Sul. Fica a 5 quilômetros desse acampamento. Quem sabe você vai querer passar uns dias lá conosco em São Francisco, usufruindo e participando e vendo a boa mão do Senhor. Então, antes de mais nada, eu queria fazer esse apelo, esse convite e esse pedido. Que bom, tá bem? Ore por nós. Se você quiser depois mais informações, você faz essas perguntas aqui ou me chame pelo meu
o WhatsApp e a gente vai poder conversar e assim por diante. Pronto, já fiz um comercial, já fiz a minha propaganda sobre esse desafio que vai ser São Francisco do Sul e eu queria muito que pedir as suas orações e o seu apoio. Amém? Muito bom. Dito isto, abra sua Bíblia. Aí, Atos. Abra no livro de Atos. Hoje o capítulo promete. Então, abra aí, querido, vamos estudar. Você já sabe que a igreja não é só a igreja, não só a igreja de Jerusalém, mas todos nós, quando queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor, sofrerá perseguição. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus. E nós estamos vendo isso acontecer aqui em Atos dos Apóstolos de uma maneira muito, muito clara, muito direta. A igreja surge, mas quando ela surge, logo de cara, ela tem que enfrentar obstáculos, barreiras, impedimentos. Todas as coisas que se levantam com um propósito: fazer com que a igreja de Jerusalém pare, fazer com que os discípulos silenciem as suas bocas e eles não preguem, não proclamem. Tudo que se levanta é para que você desanime, desestruture, deixe de caminhar, deixe de ir à frente, deixe de crer. Esse é a propósito. Quando o Espírito Santo é derramado, logo de cara surge o primeiro dos obstáculos, zombaria. Atos capítulo 2, versículo 13. Vem a zombaria, vimos já isso. A igreja levanta com autoridade, prega, a igreja adverte, a igreja não foge, a igreja não se acovarda, ela proclama, e aí vem um tempo de graça e glória. 3.000 pessoas se convertem, coisas maravilhosas estão acontecendo. Lucas está escrevendo, está exatamente querendo marcar aquelas manifestações, isto é, aqueles atos que levaram a igreja a ser e assumir aquilo para o qual Deus a planejou. Segundo obstáculo que estão tendo que superar é fazer quando não tem recursos. Tem até muito a ver com a minha propaganda. Nós temos a oportunidade de ter uma igreja, acampamento, seminário, um lugar de repouso, de refúgio, de descanso para os nossos líderes e não temos os recursos, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus, levanta e anda. Então nós estamos levantando em nome de Jesus. Mas quantas vezes você fica dizendo, eu não vou fazer porque não sei, eu não vou fazer porque não posso, eu não vou fazer porque não dou conta, quem sou eu, e assim por diante. Barreiras se levantam. Depois da zombaria e depois do desafio de fazer sem ter recursos, eles são ameaçados. Eles são ameaçados, então vem ameaças. Capítulo 3 fala isso. Capítulo 4, Pedro e João acabam sendo presos. Né? Então nós já passamos por isso tudo aqui. Tudo passamos. Hoje, no capítulo 5, porque nós terminamos aqui no capítulo 5, versículo de número 16, nós vamos retomar a partir do versículo 17 e nós temos novamente um novo acontecimento, um novo ato marcante, algo que marcou profundamente aquela igreja e que nos ensina como nós podemos superar os obstáculos. Como nós superamos? Como superar desde zombaria, até a falta dos recursos, até as ameaças, até as perseguições, até os conflitos internos. A semana passada, e você pode ver isso lá no YouTube, na nossa página, nós estudamos, vimos sobre a pseudo-espiritualidade, a falsa espiritualidade. Então, existem obstáculos que vêm de fora para dentro, mas também tem obstáculos que vêm de dentro para fora, para fazer com que a igreja pare, para fazer com que a igreja perca o temor, para fazer com que a igreja perca o propósito, o chamado, a sinceridade, a singeleza, para fazer com que as pessoas parem. Ponto. Esse é o propósito. Não é à toa que Jesus disse que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Esse tríplice ministério do diabo, ele está aqui o tempo todo para fazer parar, matando, roubando, destruindo. Como é que vencemos? Para a gente continuar e não parar. Porque o que está em jogo é a minha perseverança. Não entende que a palavra em tantos textos diz aquele que perseverar até o fim.
até o fim, esse será salvo. Então há uma força titânica contra você, para que você pare. A falsa espiritualidade é quando você se perde dentro de si mesmo. Vimos isso na semana passada. E quando a igreja vence pela atitude de Pedro e pela situação trágica que foi a morte de Ananias e Safira, vem na igreja temor. Opa, nós não estamos brincando. Nós servimos a um Deus vivo e Deus é zeloso. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim, a minha integridade, e Ele quer me ver, e Ele quer te ver, e Ele quer que caminhemos juntos e assim por diante. No versículo de número 16 do capítulo 5, abra a Bíblia, eu estou aberta, diz assim, ó, afluía muita gente nas cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, levando atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Assim era a igreja, o dia a dia da igreja, o dia a dia. Só que ao fazer o bem, ao pregar, ao amar, ao curar, ao repreender, ao expulsar, ao orar, enfim, ao viver e dizer, nós temos um Deus vivo que opera maravilhas, enquanto o povo proclamava e pregava. Olha o versículo 27, porque o 27 diz, desculpa, 17. O versículo 17 diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Inveja. O que a igreja estava fazendo naquele momento? O que os apóstolos faziam? Faziam o bem. Curavam, ensinavam, perdoavam, socorriam. Ninguém tinha necessidades porque todo mundo, um socorria o outro, um cuidava do outro. Partia o pão de casa em casa. Pessoas endemoniadas ou atormentadas viam e eram libertas e curadas. Gente que não conseguia dormir agora estão dormindo, gente que não conseguia ficar acordados agora estão vivendo a vida normal. Por quê? Porque a palavra do evangelho, a palavra de salvação chegou. A igreja faz libertando, livrando, salvando, curando. E o que essa bondade da igreja produz? Não era uma igreja fazendo traquinagem, não era uma igreja envolvida com política simplesmente, não era uma igreja que era corrupta, não era uma igreja mais preocupada com as coisas desse mundo. Não. Era uma igreja preocupada com as coisas de Deus, com os irmãos. Produziu inveja, queridos. Invejas. E o que eles fazem? Eles prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Esses caras estão pregando, esses caras estão falando isso, e esses caras estão falando que somos nós que crucificamos a Jesus. Onde já se viu, eles estavam cheios de medo e de inveja. Pegam os apóstolos e colocam na prisão. Agora eles estão cerceados, impedidos de pregar. Esse é o objetivo, esse era o propósito. Aí acontecem umas coisas fantásticas, porque naquela noite, diz o texto, eles estavam lá tranquilo, na cadeia, os apóstolos estavam presos, diz o versículo 19, ainda mais de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse, ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Então, qual é o obstáculo? Qual é a barreira? A barreira agora, querido, é a possibilidade real de sofrimento. Pensa nisso. Porque agora os discípulos todos foram levados e ficaram presos aquela noite. Porque eles estavam pregando, fazendo bem, ensinando, vivendo. Como é que se enfrenta quando a gente faz o bem e é perseguido?
Como é que nós enfrentamos quando a gente faz as coisas certas e as pessoas nos tratam como se errado estivéssemos? Qual é a reação? Qual deveria ser a nossa reação, a nossa atitude diante dessa possibilidade? Porque é bom a gente pensar, não é? Aqueles irmãos, eu ouso dizer que eles eram melhores do que nós. Em que sentido? Andaram com Jesus, fizeram milagres, sinais, prodígios, caminharam ali 3 anos com Jesus comendo, passeando, vendo, as coisas estão acontecendo, eles são testemunhas oculares de todas as coisas que a Bíblia relata. Homens de Deus, mulheres de Deus. E esses homens estão enfrentando a zombaria, esses homens estão enfrentando as dificuldades financeiras, esses homens estão enfrentando as ameaças, esses homens estão enfrentando a possibilidade de ser acusado e viver uma falsa espiritualidade, esses homens estão enfrentando, estão lutando consigo mesmos. Esses homens estão enfrentando agora o sofrimento físico, porque é isso que tem aqui no capítulo 5. Aqui no capítulo 5 tem os discípulos levando uma surra. É pela primeira vez que aparece os discípulos levando uma sova. Eles foram chicoteados, movidos pela inveja. Eles não estão presos porque eles deixaram de pagar, porque o nome está sujo no Serasa, porque eles roubaram, porque eles mentiram, porque eles foram corruptos, botaram dinheiro na cueca. Não, eles não estão aqui por nenhuma coisa dessas que nos envergonha hoje. Eles estão agora passando por situações que Jesus disse que bem-aventurados seriam os que por minha causa, por vossa causa seriam injuriados e enfim. Eles estão passando, está acontecendo com eles. Como é que se enfrenta isso? Como é que se enfrenta essa possibilidade? Isso também não deveria ser espetáculo, mas eu diria assustador? É assustador, mas não devia ser um susto. Isto é, isso não acontece comigo. Por que está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando essa dificuldade? Veja, os nossos irmãos do passado passaram. Interessante quando Pedro vai dizer exatamente isso. Olha que tribulação semelhante a essa está se cumprindo. Não fica assim, é como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo com vocês, como se não só acontece com vocês. Não fique preocupado pensando que só com vocês acontece. Não, isso está acontecendo em todo mundo. Não é só com vocês que acontece isso, não. Acontece. Nós só precisamos estar preparados como eles também passaram. E que passaram e foram aprovados pelo Senhor. Não é? Jogaram-os na prisão. Aí jogaram na prisão e aí ficaram esperando o dia seguinte, o dia que eles iam chamá-los para conversar. Chegando, porém, convocaram, vai lá, traz os prisioneiros. Aí o pessoal foi buscar os prisioneiros, não tem nenhum prisioneiro, porque à noite eles saíram. Ninguém viu como é que saiu. O anjo apareceu, abriu as portas, eles saíram. De manhãzinha, em vez deles fugirem, em vez deles se esconderem, em vez dele, olha, já se viu, Deus nos livrou para a gente agora esconder, vamos nos esconder. Não, nada de esconder. Deus livrou para continuar pregando, Deus livrou para continuar falando, vai falar. E aí eles vão lá para o templo, quando o templo acordou de manhãzinha, já estão lá os discípulos pregando e proclamando e vivendo o evangelho. Mas é proibido. Proibido para quem? Quem proibiu? Quem proíbe? E nós vamos obedecer a quem? Vamos lendo o texto, presta atenção comigo, olha lá. Chegando, porém, o sumo sacerdote, versículo 21, parte B. E os que com ele estavam convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere.
Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Que maravilha, que coisa linda. Quando o capitão do templo, os principais sacerdotes ouviram essas informações, que os prisioneiros não estavam presos, estavam livres pregando o evangelho, ouviram estas informações, ficaram perplexos. Versículo 24, estão comigo? E a respeito deles, do que viria a ser isto? Isto é, ficaram ali. O que é isso? Como é que eles fugiram? Como é que eles saíram? Porque se eles saíram, por que eles não se mandaram? Não, eles estão lá pregando. Nós acabamos de prender para que eles não preguem e eles estão pregando de novo. O que será isso? Nisto, versículo 26, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Isto é, foram lá no templo, encontraram Pedro, João, Tiago, todo mundo pregando em algum canto do templo, e falaram assim: seu Pedro, excelência, seu querido Tiago, amado João, será que é possível vocês virem conosco até lá no Sinédrio? Será que é possível? Quer dizer, diz o texto que trouxeram assim, ó, assim, sem violência, tranquilo. E levaram os apóstolos ali para encontrar com o Sinédrio, versículo 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. Sinédrio era o STF dos judeus. Era o Supremo Tribunal, onde decidiam as coisas. É o mesmo lugar que prenderam e levaram a crucificação a Jesus. E o seu sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, notem o que está escrito, para você ir pegando. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome de Jesus. Nós expressamente, você esqueceu que nós já reunimos aqui e nós já mandamos que vocês não preguem em nome de Jesus? Contudo, vocês são desobedientes. Enchestes Jerusalém de vossa doutrina, do vosso ensino. E o pior, quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Pô, os caras são fera, vamos ser sinceros, né? Porque eles fizeram tudo para crucificar Jesus, estamos chegando agora à Páscoa, né? Nós estamos vivendo naquele burburinho em que o pessoal do Sinédrio estavam armando para prender Jesus. Estão armando, aí prendem a Jesus, levam prendem provavelmente numa quarta-feira, quinta-feira estão lá interrogando Jesus, batendo em Jesus, fazendo todas aquelas coisas com o Senhor Jesus, levam Jesus na sexta-feira lá para o Pilatos, e Pilatos manda para Herodes, e vem para cá, e vai para lá, e eles ficam naquela coisa até que crucificam, e aí depois os discípulos falam, vocês crucificaram. E aí eles falam assim, vocês estão querendo jogar sobre nós o sangue deste homem. Nós já falamos para vocês não ensinarem. Como é que é esse negócio? Cheio de ameaças. Vocês estão entendendo? Então Pedro, versículo 29, e os demais apóstolos afirmaram na cara dura, na frente do ameaçador. Essa frase aqui, ela precisa ser mais pensada para você e para mim. Porque nós dizemos que somos cristãos. Mas a pergunta é: a quem nós obedecemos? Disse Pedro: antes importa obedecerdes a Deus do que aos homens. A quem eu obedeço?
A quem os cristãos estão obedecendo? Importa obedecer a Deus e não aos homens. E preste bem atenção, porque alguns aqui, de uma maneira muito rápida, pode pensar assim: os homens, ele está se referindo aos sacerdotes, ao sinédrio, aos homens de maneira geral. Tá certo. Se as ordens humanas são contrárias às ordens de Deus, eu não sou obrigado a obedecer às ordens humanas. E aqui eu reafirmo: se o governo, ou seja lá quem for, queira dar uma ordem que seja uma ordem anti-Cristo, anticristã, contra a palavra de Deus, eu sou livre para obedecer à vontade de Deus. É disso que os apóstolos estão falando. Porque a autoridade daquela época era o sinédrio. E Pedro está dizendo: vocês querem antes, é justo eu obedecer a homens do que a Deus? Não, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Como é que nós vamos deixar de obedecer a Deus? Vamos obedecer aos homens? Quem manda na sua vida? Quem manda na minha vida? Paulo, naquele texto maravilhoso dele, ele diz assim: já não sou eu quem vive, Gálatas, capítulo 2, 20, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho, que vivo na carne, vive no poder dele. É ele que vive em mim. Então, e agora, a vida que eu a tenho por causa dele. É ele que manda, eu obedeço. Ele que manda e eu obedeço. Estou crucificado com Cristo, diz Paulo em Gálatas 19. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem é que manda em mim? Diz Paulo. O Espírito do Senhor que habita em mim. Quem manda em você? Quem você obedece? A quem nós estamos obedecendo nesse presente século mau? Homens ou a Deus? Quem manda em você? Agora, você pode até dizer: não, eu sou crente. Quem manda em mim é Deus. Eu não sirvo a homens. Mas eu também sou homem. Você é um ser humano. E maldito o homem que confia no homem, não é confiar no homem apenas o homem exterior, mas é também eu que sou homem. Quando a minha confiança está em mim, quando quem governa a minha vida são os meus instintos, ou meus intestinos, o meu ventre, a minha vontade, os meus desejos, a minha carne, quem é que manda? A quem eu obedeço? Quem me governa? É Deus? Bom, é exatamente isso que os apóstolos estão asseverando. E estão marcando aqui no meio de uma perseguição, eu diria, de um momento de sofrimento, de um momento em que há um custo. Eles estão dizendo: mesmo que tenha custo, importa obedecer a Deus e não aos homens. Eu não estou aqui para obedecer a minha própria vontade. Jesus não veio para fazer a sua própria vontade, ele nos ensina nisso. Quando Jesus está lá no Getsemane, já que estamos na Páscoa, ele reúne os discípulos e vamos orar. E vai orar. E a alma angustiada dele, ele ora, já sabendo o que aconteceria com ele, na expectativa do que a carne dele, isto é, o corpo dele, iria sofrer.
Ah, eu sei que vamos botar uma coroa de espinho. Ah, uma coisa é eu saber que vou fazer coroa de espinho. Outra coisa é o sentir a coroa do espinho penetrando. Ah, eu sei que vão me humilhar. Outra coisa é o cuspe cair no rosto. Ah, eu sei que vou ser crucificado. Outra coisa é o prego sendo batido, furando, atravessando a sua pele. E diz lá Lucas que Jesus orou: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu querido? Você que está aqui me ouvindo. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Você poder dizer: Senhor, Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. É impressionante o fato dos discípulos não aliviarem para aqueles acusadores, aqueles invejosos. E eu já falei aqui em encontros passados que quem estava provocando mais isso era a seita dos saduceus. Existia a seita dos saduceus, a seita dos fariseus, a seita dos zelotes, a seita dos herodianos. Mas os saduceus tinham uma teologia interessante. Eles não acreditavam em ressurreição nem em vida após a morte. Eles não acreditavam nessas coisas. Então, quando os discípulos estavam falando de Jesus que ressuscitou, isso, e o povo ouvindo e o povo acreditando, isso causou nos saduceus uma inveja profunda. Mas os apóstolos não aliviaram. Os apóstolos reafirmaram: sem Jesus você está perdido. E quem levou Jesus para a cruz foi eu, foi você, fomos nós, por causa dos nossos pecados. E nós só podemos ser salvos em Cristo Jesus se nós entendermos que aquela cruz não era dele, era minha e era sua, era nossa. E nós estamos crucificados com ele. Nós nos identificamos com ele na cruz. De uma maneira espiritual, nós também morremos. E nós morremos para os pecados, para os nossos pecados, para a nossa própria vontade. Porque a nossa própria vontade, nossos próprios desejos, a nossa paixão, elas sempre nos conduziram para a morte eterna, para a separação com Deus. O salário do pecado é a morte, a separação. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é vida eterna. Então, quando eu vejo Jesus na cruz, eu preciso também me ver naquela cruz. Então, diz Paulo, que a gente morreu também naquela cruz. Aquela cruz era minha, era sua. Horas, bola, foi o pecado que crucificou Jesus, o meu, o seu, o nosso. Como eu agora, que foi livre por causa do sacrifício de Jesus, como é que posso eu sentir desejo, vontade, prazer no pecado? Como pode alguém que se diz cristãos querer viver deliberadamente na prática do pecado? Ah, eu vou pecar aqui hoje, porque depois eu peço perdão. Eu vou fazer aquilo assim, porque afinal de contas, eu também sou gente, né? Então eu preciso, então eu vou. E aí você acha que você pode pecar? Como é que você pode querer novamente, como que crucificar, fazer sofrer Jesus? Vocês penduraram, nós penduramos. Nós temos que entender isso. Por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados deles. No versículo 31, Pedro diz, os apóstolos dizem: Deus, porém, com sua destra, com sua mão forte, o exaltou a príncipe e salvador
Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. É isso que Pedro está dizendo, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão, pagamento dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Ora, nós somos testemunhas destas coisas, desses fatos, desses atos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus deu, outorgou aos que lhe obedecem. Uau! Que discurso contundente, que frase dos discípulos. Em outras palavras, quando nós estamos passando momentos de aflição, de perseguição, de sofrimento efetivo, na carne, na pele, é preciso reafirmar a nossa fé, reafirmar em que cremos. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. É só esse entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas que faz com que você e eu, de fato, mesmo em face da morte, a gente não ame a própria vida. Quando os apóstolos terminam esse discurso dizendo que ele concedeu o Espírito Santo, Deus concedeu a quem obedece a ele. Em outras palavras, Deus concedeu o Espírito Santo a nós, Deus não concedeu o Espírito Santo a vocês. Isso é algo que o mundo não entende, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, diz o apóstolo Paulo. Porque eu não estou mais só, você não está mais só. No dia que você entregou sua vida para Jesus, Ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, Ele habita, Ele sela, Ele é o penhor da nossa herança, Ele habita em nós. E você e eu precisamos estar cheios dele. Esse deve ser o desejo de cada cristão, de cada um de nós. Cada manhã, cada noite, nós precisamos falar: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Essa é uma boa oração para esta noite. Senhor, enche-me com a tua presença, enche-me com o teu poder. Os discípulos fizeram então um sermão contundente, reafirmar a sua fé. E do lado de lá, a situação piorou. Versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Ficaram babando esses crentes, esses apóstolos, esses hebreus, esses galileus, esses pescadores, esses metidos que andaram com Nazareno e ficam eles ficaram, e agora estão dizendo que eles têm o Espírito Santo, e nós temos o que então? A resposta seria espírito de porco, mas aquele silêncio era enfurecedor. No meio daquela discussão, surge um personagem, famoso Gamaliel. E ele é famoso por causa disso, ele só aparece aqui. E algumas coisas nós precisamos entrar em consideração aqui. Primeira delas é que quem convocou aquela reunião invejosa foram os saduceus. Gamaliel estava lá e tinha muitos outros fariseus. Gamaliel era fariseu. E os saduceus e os fariseus não se bicavam, porque as doutrinas dos saduceus não eram cridas pelos fariseus. Então, o discurso de ressurreição, de vida eterna, era muito mais apalatável para o fariseu. Apesar de que hoje você, quando fala fariseu, seu fariseu, é como se chamasse o outro de hipócrita. Mas naquela época, um fariseu era uma pessoa que queria ser zelosa. O nome fariseu tem a ver com zelo,
querer ser seguidor, praticante. Então, até hoje, tem muita gente que quer ser praticante, e aí a lei que o fariseu tanto esposava, na verdade, judiava deles, e eles foram se tornando mais hipócritas do que cumpridores. Esse Gamaliel se levanta e dá um parecer fantástico. Versículo 34 diz assim, ou melhor, 35. Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Vocês querem matá-los? Já não bastou matar Jesus lá atrás, agora vocês querem matar esses também, esses 12. Antes desses dias, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois de Teudas, se levantou Judas, o Galileu, não é o Judas Iscariotes nem qualquer outro Judas, é um tal de Judas o Galileu. No dia do recenseamento, vocês lembram? E levou muitos consigo. Também este pereceu. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Vai acabar. Mas, se esta obra, se o que eles fazem, o que eles ensinam, vem de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E a palavra de Gamaliel deu uma acalmada no plenário. Aí o Sinédrio para de pensar em matá-los. É uma palavra sóbria e uma palavra muito interessante. Se é de Deus, não adianta você lutar contra, porque vai continuar. Se você fizer um estudo da história da igreja, nesses 2000 anos, você vai ver de tantas outras maneiras, tentaram, de uma maneira cíclica até, de tudo que nós estamos estudando, fazer com que o evangelho pare, para que não se tenha mais pregadores, mulheres e homens de Deus, de fé. Tantos ataques à escritura, à palavra de Deus, para que o evangelho não vá à frente, tanta zombaria. Você já reparou como hoje estamos também enfrentando tanta zombaria? Ah, lá vai esses crentes malucos, não sei o que, faz isso, aquilo outro. Quanta coisa está acontecendo e o propósito é um só: fazer parar. Mas se a obra é de Deus, disse o Gamaliel, nada, nada, nada você pode fazer. Se é de Deus, não podereis destruí-los, nem se vocês os matarem. Vamos estudando mais na frente, nós vamos ver que muitos outros morreram. Mas a obra de Deus, não. As portas do inferno não podem prevalecer quanto àquilo que Deus está fazendo. Aí você pensa, Gamaliel falou e aí está tudo tranquilo. Mandaram o pessoal, não. Olha o versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Chamaram os apóstolos e os apóstolos levaram uns açoites. Talvez 39, menos um. Que era uma quarentena menos um. Os apóstolos levaram uma sova, foram açoitados. Não morreram. E ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Se você estivesse lá,
tirasse a sua vestimenta e pegasse um chicote, uma azorrague, uma vez, 2 vezes no teu lombo, 3 vezes, e tudo isso por causa do bem, tudo isso por causa de Jesus, como é que você reagiria? Ah, pastor, eu nunca fui açoitado, eu também não fui, graças a Deus. E nem quero ser. Mas existem outras formas de açoites, não existem? De perseguições, de acusações, de gente que vem atrás de você com uma faca, porque você falou de Jesus para alguém. Ausência, carência, perseguição, desemprego. Existem outras formas. Como eu reajo? Como você reagiria? Uau! Versículo 41 diz assim: E eles se retiraram do sinédrio, com as costas lanhadas, sangrando, provavelmente. Retiraram-se do sinédrio, versículo 41, regozijando-se. Regozijo é alegria. Agora, já chorou de dor? É fácil. Ah, o dente, porque eu bati o pé, machuquei, perdi, quebrei o braço, caí, ralei, chora. E mas eu fico imaginando, porque a dor, da dor do machucado, da surra, estava lá, no físico. Mas a alma deles estava cheia de alegria. Diz o texto que eles estavam regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, isto é, por Jesus. É no nome de Jesus que vivemos, é no nome de Jesus que pregamos, é no nome de Jesus que oramos, é no nome de Jesus que comemos, é no nome de Jesus que trabalhamos, é no nome de Jesus. A quinta barreira e a quinto obstáculo que se levantou contra a igreja para fazê-los calar foi sofrer afrontas. Eles foram afrontados. Eles foram chicoteados, açoitados e saíram dali alegres. Parece muito diferente do que as pessoas falam hoje de servir a Cristo. Está no nosso imaginário que quem aceita Jesus para de sofrer. Que quem tem Jesus vai ser próspero e nem o mal te sucederá. Está no nosso imaginário, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, e eu sou Superman inatingível, homem invisível. Está no nosso imaginário que eu não sou o rei, mas eu sou filho do rei. E como filho do rei, eu sou protegido. Gosto mais do Salmo 91, mal nenhum me sucederá, praga nenhuma. Nós temos esse viés de achar que a gente, ao ter Jesus, a gente tomou uma pílula da imunidade. De tal maneira que, quando nós, por qualquer motivo, passamos por provas, por tentações, por sofrimento, por angústia, por Covid, por sombra da morte,
Levanta-se uma voz interna ou externa e ela vem para fazer com que a gente fique sempre se questionando. Oh, olha aí, eu fui um bom crente, eu estou sendo um bom crente, aí, em vez disso, olha o que está acontecendo comigo, estou passando esses perrengues todo. E em vez da gente dizer assim, uau, eu fui achado digno. Eu fui achado digno de sofrer por Jesus. Tem certos cristãos, gente, tem certos cristãos que não atrapalham em nada o diabo, que vivem uma vida medíocre, isto é, mediana. Aquela vidinha que não atrapalha. Tem gente que fala assim, não gosto de falar, nem gosto de diabo, não gosto de falar dessas coisas. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Ô meu filho, nós temos uma luta, e essa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então não adianta você se esconder. Aliás, quando você se esconde, o diabo acha uma maravilha, porque é menos um. Né? É gente que não faz a diferença. É gente que não vive, não prega o evangelho e não assume as consequências do evangelho, para o bem e para o mal. A esses eu acho que o diabo nem se incomoda. Deixa lá, estão quietos, eles não oram, eles não contribuem, eles não são dizimistas, eles não participam com nada, eles não vão na igreja, eles não ajudam os necessitados, eles só estão preocupados em ganhar mais, para ter mais, porque é a prosperidade e o não sofrimento. Esses, queridos, nossos pais apostólicos, os nossos pais apostólicos, o que eles nos ensinam aqui ao sofrer afrontas. Primeira delas, abra teu olho. Se aconteceu com eles, com Pedro, Tiago, João, eu sou imune? Não acontece comigo? Se eles passaram pelo escárnio, zombaria, perseguição, afrontas, morte, não vai acontecer comigo? O que eu tenho de melhor? Por que eu, no século XX, sou especial? Quem nos enganou? Estamos aqui para ser dele e obedecer a ele e viver para ele. Quem que nos engana? Ele nos tira do império das trevas, ele nos arranca de um tremedal de lama, ele coloca a gente no reino do Filho do seu amor, ele nos dá a vida eterna, ele ouve a nossa oração, ele nos responde, ele é o Senhor. Aleluia. Aqui em Mateus, o sermão do monte, nas bem-aventuranças, acho que quando Jesus falou isso aqui, os discípulos nem sabiam direito o que iria acontecer. Mas lá no chicote, lá nas dificuldades, lá nas afrontas, eu tenho para mim que eles se recordaram das bem-aventuranças. Capítulo 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem
todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando o chicote caiu no lombo dos apóstolos, quando Pedro via Tiago apanhando, o Espírito deve ter trazido ao mente e o coração as bem-aventuranças. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão. Quando por minha causa, por Jesus, por causa do nome de Jesus Cristo, eu sempre falo aqui que todas as vezes que a igreja enfrentou uma perseguição, ou melhor, um obstáculo, uma barreira, e enfrentou e superou, e passou por eles bem, vem um tempo de graça e glória. Lá em Atos capítulo 5, versículo 42, eles saíram do sinédrio regozijando, dando glória, porque eles foram achados dignos de sofrer. Aí no versículo 42 diz: todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, o Messias. Ameaçados, sofreram afrontas, não cessaram, não pararam. Todos os dias. Todos os dias. E no capítulo 6, versículo 1 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. A igreja cresceu porque eles tinham vida com Deus. Não falsa espiritualidade, mas espiritualidade real. De gente que está disposta a sofrer a afronta. Gente que ama ao Senhor Jesus. Não importa as circunstâncias. Gente que entende que o Senhor é a esperança da nossa existência. Gente que não negocia. E por causa disso, pessoas se aproximam de Jesus. Multiplicavam-se o número dos discípulos. Um tempo de graça e glória. Oh, meu amado, nós estamos vivendo tempos difíceis. A igreja passa por tudo isso aí. É um caldeirão. Certos dias nós somos zombados. Certos dias nós somos ameaçados. Certos dias nós lutamos conosco mesmo para não dar ouvido a Satanás e não permitir que ele encha o nosso coração. E a gente se torne um falso, um religioso apenas. A igreja pode passar por isso, para que a gente viva apenas de aparência. Estamos vivendo tempos difíceis, de mau testemunho, mas também estamos vivendo tempos de bons testemunhos. E nós estamos pedindo que o Senhor levante homens e mulheres como você. Gente que possam dizerem de nós, de vocês, homem dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque amava Jesus. Porque falavam de Jesus. Porque nada nem ninguém podia impedir o abrir da boca, o falar, o compartilhar e o testemunho daquele e daquilo que ele fez por nós. Daquilo que ele faz, do cuidado, da proteção, do derramar do seu Espírito em nós. Eu quero te convidar nesta noite para que você ore comigo, pedindo: enche-me, Senhor, do teu Espírito. Porque o Senhor nos outorgou o Espírito Santo de Deus. Pedir que o Senhor nos encha para que a gente possa discernir esse mundo mal.
que possamos ver e por onde andar, para que você tenha sabedoria e possa caminhar no seu trabalho, no seu emprego, na sua casa, na escola. Você disse: eu vim aqui em nome de Jesus. Senhor, dá-me a oportunidade de testemunhar do Senhor. Senhor, muda a minha história, enche-me da tua alegria. E quando foi zombado, você diz: Senhor, Senhor, olha para esses homens, estão lutando contra o Senhor, não estão lutando contra mim, não estão zombando a mim, estão zombando do Senhor. Transfere isso e você não amargura a alma. Ah, Senhor, estou sofrendo afrontas. E você diz: Senhor, se levantaram contra o Senhor. E você descansa e vai, faz o bem, faz o bem. E prega e vive. Ah, o Senhor quer ser glorificado em nós. E que eu e você possamos glorificá-lo, agradá-lo de todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Mas só podemos fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Eu, por mim mesmo, parafraseando o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, diz: eu quero fazer o bem. Eu até sei o que eu quero fazer, como eu devo fazer, como eu devo tratar as pessoas, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, como é que eu devo fazer. Eu até sei. Mas eu acabo fazendo o que eu não devo fazer. Eu sei que tem que pregar, mas às vezes eu ando pela rua e me... quietinho. Eu sei o que devo fazer e às vezes não faço. Por que não faço o que eu sei que eu tenho que fazer? E que eu sei fazer? Paulo vai dizer: por causa do pecado que habita em mim, de maneira que eu sou escravo. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus. Como é que Cristo reina em nós? Pelo seu Espírito. Quanto mais cheio do seu Espírito, mais cheio de Jesus e menos cheio de mim, da minha carne. Vamos orar? Você pode orar comigo? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, os nossos irmãos do passado passaram por afronta, por açoites, mas não se renderam, mas não se amarguraram. Não, glorificaram o teu nome. Foram achados justos, dignos de sofrer e regozijar no Senhor. Nós nos lembramos das bem-aventuranças e desejamos também, Senhor, ser bem-aventurados. Senhor, enche-nos com teu Espírito, porque por nós não damos conta. Nós ficamos atemorizados, com medo de sair à rua, medo de falar de Jesus, medo da morte, medo, quando afrontados, acovardamos, fugimos, escondemos, ou reagimos com violência, ou reagimos com ira. Tem cada música evangélica como se fosse uma guerra de espiritualidade, quando nós devemos ser como os teus filhos que dizem: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ajuda-nos, Pai. Só pelo poder do teu Espírito. Então, Senhor, visita agora cada lar, cada família, cada casa, cada um que está nos ouvindo neste momento. E enche-nos com teu Espírito. Ó Santo Espírito, sopra teu sopro, vem sobre nós. Tua palavra diz que quem é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido. Então sopra teu sopro, Senhor, sobre o teu povo, sobre cada um de nós. Sopra, Senhor. Enche-nos com a tua presença. Ensina-nos o caminho.
Vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos por caminhos verdadeiros. Oh Deus, aviva a tua obra, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja nesse presente século mau, Senhor. Nesse período de paralisia, nesse período de medo, nesse período de insegurança. Oh Deus, tem misericórdia e aviva a tua obra, aquece os nossos corações, de tal maneira que a gente possa te servir em espírito e em verdade, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós te adoramos e nos aquietamos diante da tua vontade. Pedimos a tua bondade, a tua direção e o teu perdão. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que o Senhor enche o teu coração. Que você esteja cheio da graça, da paz e do amor do Senhor Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é cheio do amor, porque o fruto do Espírito é amor. E onde há o perfeito amor lança fora todo medo. Que o amor de Deus seja derramado na sua vida. Que você todo dia clame, enche-me, Senhor, enche-me, Espírito. Salmo 51. Confessa seus pecados e diz, Senhor, restaura. Ah, Senhor, Senhor, se você tem alguma acusação de pecado, vai lá agora no Salmo 51, querido. Vai lá, lê o Salmo 51 para você. Coloque-se na figura de Davi e diz, Senhor, 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 restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Oh, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim espírito inabalável. Que assim seja conosco. Que o Senhor encha o seu coração com a sua doce presença. Um beijo no coração, querido, e que Deus te abençoe e te fortaleça. Ore pela missão Projeto Zero, ore por esse desafio de São Francisco lá do Sul, fica a 200 quilômetros aqui de Colombo. Ore por nós nesse período de transição, de mudança. Peça o milagre do Senhor. Ele está conosco e eu creio. Coloque a sua fé em ação em nosso favor, né? E nos sustente com as suas orações para a glória de Jesus. Ore por nós para que haja autoridade ao abrir da nossa boca. Deus te abençoe. Que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Beijo no coração. Obrigado por estar conosco até agora. Espalha isso, compartilha para a glória de Jesus.